Oi, pessoal. Continuando o nosso estudo sobre a primeira fase do modernismo brasileiro, a gente vai se deter um pouco em Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é um dos cortes mais profundos do modernismo brasileiro em relação à cultura do passado. Então, ele era um forte, incentivador da liberdade criadora. Ele queria que as artes, de forma geral, estivessem soltas das amarras do passado, das regras, de como proceder, das estéticas do século XIX. Ele defendia a total liberdade de criação. Ele viajava frequentemente à Europa, o que lhe permitiu estar a par das novidades introduzidas pelas correntes de vanguarda. No Brasil, assumir o papel de líder. Então, nessas viagens que Oswald de Andrade fez à Europa, ele esteve em contato com as vanguardas europeias, que influenciaram todas as artes em todo o mundo ocidental na modernidade. E ele, como líder, acabou tornando-se um líder do modernismo brasileiro, exatamente por estar impregnado de futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo, que foram as vanguardas europeias que influenciaram, de forma muito intensa as artes brasileiras, especialmente a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. Sempre debochado, irônico e crítico, Oswald de Andrade estava sempre pronto para satirizar os meios acadêmicos e a burguesia. Ele defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico e cultural de forma crítica, recuperando, parodiando, ironizando e atualizando a nossa história. Então, essas são duas características muito fortes na obra de Oswald de Andrade. A primeira é a defesa da liberdade total de criação, de que os artistas, os poetas, os cronistas, os contistas, os romancistas, os artistas, pintores, escultores, estivessem todos livres das amarras, das estéticas do século XIX e tivessem uma total liberdade criadora, assim como defendiam as vanguardas europeias. Uma outra característica muito forte de suas obras é exatamente essa revisão do passado histórico do Brasil. Ele defendia que o nosso país precisava rever a sua história, trazer à tona a importância não só da cultura europeia, da cultura portuguesa, mas toda a cultura que nós temos na nossa raiz cultural trazida pelos indígenas e pelos africanos. Aqui a gente tem um poema, As Meninas da Gari, que a gente vê essas duas características fortes. Primeiro, a liberdade criadora. Perceba que esse é um poema, ele chama de poema minuto, ou poema pílula, que é uma característica, um tipo de poema criado por Oswald de Andrade, e com esse objetivo, de trazer uma reflexão, de fazer uma visão histórica, geralmente com muito humor. Então, perceba que é um poema livre, ele não está amarrado a nenhuma estética de soneto, com rimas, com musicalidade, ele é totalmente livre, ele faz uma revisão do nosso passado histórico. Aí a gente tem uma paródia da carta de Pero Vaz de Caminha. As Meninas da Gari eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Perceba a liberdade criadora, não tem nenhuma regra aí, de estética, de rimas, de versos. É um poema absolutamente livre,
assim como defendiam os modernistas. E aí ele faz uma revisão, né? Ele pega um trechinho da Carta de Pero Vaz de Caminha, que fala exatamente das Índias, né, que andavam nuas, e tanto, né, surpreenderam os portugueses, e coloca na atualidade, no caso, na atualidade dele, né, falando das meninas da Gare, das meninas do Tem. Aqui a gente tem um outro poema pílula, um outro poema minuto, do Oswald de Andrade, também fazendo uma revisão histórica, né, do nosso passado. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aí ele fala exatamente sobre a dominação da cultura portuguesa na cultura indígena, né? Olha aí as duas características fortes desse autor, né? Primeiro, a liberdade criadora, o poema ele é livre, depois a revisão crítica do nosso passado histórico. Nos textos, né, de Oswald de Andrade, a síntese, a gente percebe isso, são sempre curtos, especialmente os poemas, rupturas sintáticas e lógicas, imagens bruscas e fragmentação. São características que ele absorveu das vanguardas europeias. Os poemas minuto ou poemas pílula são muito comuns, né, e criados, né, essa forma de fazer poesia foi inventada pelo Oswald de Andrade. Na dramaturgia, ele se destacou com a peça, né, O Rei da Vela, no romance com Serafim Ponte Grande. Esse é o Oswald de Andrade, né, chamado carinhosamente pelos seus amigos contemporâneos do modernismo de Oswaldo, o grande incentivador, um dos mais importantes artistas da nossa literatura, da modernidade das artes brasileiras. Até mais.